Bom dia! Acabei de sair do programa Manhã na Band, onde eu falei sobre adversidades que enfrentamos na vida e como nós podemos, através de 3 passos, superar e enfrentar as adversidades que todos nós, seres humanos, passamos na vida. O programa acaba tendo um tempo curtinho, mas eu quis trazer aqui para complementar um pouquinho a minha reflexão, o meu convite a você a enfrentar as diversidades com mais sabedoria, de uma forma mais tranquila. E eu quis trazer isso também aqui nessa live para poder ter a liberdade de pautar o que está dentro da Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, eu convido você a comprar uma Bíblia, porque a Bíblia ela vai trazer muitos ensinamentos e muito conforto para a tua vida, porque é um caminho de conexão com Deus, com Jesus, que é aquele que nos criou, aquele que trouxe para a gente os recursos necessários para termos uma vida mais plena, mais centrada. E logo na Bíblia você já vai ver em João 16:33 dizendo assim: no mundo terá aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus esteve aqui na terra e venceu o mundo. Ele se entregou na cruz para nos salvar, para nos livrar dos pecados. Então, assim, é um Deus encarnado aqui na terra que fez aquilo que foi necessário para nos salvar. E ele viveu grandes aflições. Quem nos dera nós sermos livres disso? Não, também vamos viver aflições, vamos ser testados na vida profissional, na vida afetiva, na vida física, né, com as doenças, com as relações, com o ente querido. Isso faz parte da nossa vida. Então, como nós vamos lidar com essas aflições? Um tempo atrás, eu estive numa palestra para empresários cristãos, e aonde a palestrante trouxe 3 passos que nos leva a ter mais discernimento e tranquilidade frente às adversidades. E é isso que eu apresentei um pouquinho agora no programa e que gostaria de trazer para vocês também. Pode fazer sentido para você, pode não fazer. Para mim fez muito sentido. E aquilo que agrega na minha vida, seja ela de cunho profissional ou pessoal, eu gosto de estar compartilhando. Porque é assim que a gente passa para mais pessoas aquilo que faz bem. Né? Isso é muito importante, que a gratidão, em primeiro lugar, agradecemos a Deus, mas o poder multiplicar bênçãos, poder multiplicar recursos que tragam a paz para o ser humano, eu acho que todos nós devemos e temos o direito de fazer também. Então, o primeiro passo, ele vai falar sobre entregar. Então, quando você está numa adversidade, está passando por algum problema, algum desafio, desde ele simples, vou participar de uma seleção de emprego, numa vaga que eu tanto queria, eu estou com um problema de saúde na família, meu relacionamento não está muito bom. Então, está passando por alguma adversidade, você pode fazer o exercício de entregar nas mãos de Deus, para que Deus cuide. Mas lembre-se, não é só entregar e ficar de uma forma passiva. É como eu acabei de falar no programa. A oração é uma ação com o ato de orar. Então, assim, não adianta só eu ficar parada em casa ou numa igreja e ficar orando e querendo que Deus faça um milagre na minha vida. A conexão com Deus, ela é primordial. O pedir para Deus é primordial. Mas você precisa agir, fazer o que tem que ser feito, lançar estratégias de o que eu preciso fazer para, por exemplo, participar de uma seleção de emprego. Eu preciso me preparar tecnicamente, eu preciso ter os recursos necessários, eu preciso me aprontar para ir, eu preciso fazer a conexão necessária para aquela vaga que eu quero. Então, eu estou fazendo várias coisas. Depois que eu fiz isso, me preparei tecnicamente, eu vou entregar para Deus. Deus, agora eu estou aqui preparada, é uma vaga que eu estou querendo, é uma coisa que eu estou querendo para a minha vida, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, a vontade de Deus. Esta foi uma frase que Jesus falou na cruz, não é? Que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus, do Pai, do grande Pai. Então, assim,
Na Bíblia também você vê uma citação. Em Pedro você vai ver dizendo o seguinte, que ó, lance sobre ele, que é lançar sobre Jesus, sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Às vezes a gente acha que não, que a gente está abandonada, porque a gente está sofrendo, a gente foi abandonada por Deus. Isso não é verdade. Isto não é verdade. Na realidade, Deus sabe tudo o que acontece. Até um fio de cabelo que cai, Deus sabe que está acontecendo. Porque está na vontade de Deus e naquilo que a gente plantou também. Daí porque as pessoas vão falar, mas é na vontade de Deus que eu sofra? É na vontade de Deus que eu perca? Não, tem muitas coisas no nosso livre-arbítrio que a gente planta e colhe. Então o livre-arbítrio também foi nos dado por Deus. Jesus falou que eu vou bater a porta, ao bater a porta eu entro, ao abrir a porta para mim, eu estarei entrando na tua vida. O quanto você tem aberto a porta da fé na tua vida, o quanto você tem feito algo para realmente te conectar nessa paz, que é a paz em Deus. Então, é muito importante você entregar após ter feito as atitudes necessárias para atingir uma meta, para atingir algo. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo de doença na família. Procurou médico, fez todos os contatos, está levando para tratamento, está seguindo certinho o que os médicos estão orientando. Agora que foi a entrega que você fez nas suas ações e agora você tem que entregar na mão de Deus. Deus vai dar o caminho. Deus sabe o destino. Deus disse, e isso é bíblico, que não vai nos livrarmos do sofrimento, não vai nos livrarmos das aflições, mas estará nos dando a paz, o descanso nele, acreditando que ele está cuidando de tudo. E que nós estamos aqui na terra, que é de passagem. Nós temos a vida eterna na paz de Deus, na glória de Deus, não é? O segundo passo, depois que você entrega, é confiar. Que eu acho que ele está muito grudadinho, eu falo isso daí também no programa, depois vocês podem assistir, entrar no link que eu coloquei anteriormente aqui no meu store, entra lá, dá uma assistida que eu falo um pouco sobre isso também, mas ele vai falar da questão de confiar. O que é o confiar? É acreditar em Deus, mesmo que você não veja nenhum sinal de que ele está agindo. Porque a gente tem mania de fazer assim. Eu faço tudo o que precisa fazer. Nossa, eu vou orar, eu vou conversar com Deus, desde que aconteça aquilo que eu quero. Mas daí não é confiar e nem é entregar. Eu tenho um pedido e um desejo no meu coração. Quem vai dizer, quem vai bater o martelo, que é o que eu falei no programa, é Deus, é Jesus. Ele é que vai nos salvar, ele é que vai dizer o que é melhor para a nossa vida. Faça uma retrospectiva na história da tua vida. Quantas adversidades você já viveu? Quantos desafios você já passou? Você não saiu mais fortalecido? Mais fortalecida? Você não trouxe uma aprendizagem daquilo que você sofreu? Então, assim, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito que muitas vezes a gente não enxerga. E daí a gente não quer confiar. Porque como eu não tenho controle, eu não sei o que está acontecendo, não está acontecendo o próximo passo como eu gostaria, o que eu imaginava que teria que ser, então Deus não está cuidando, eu estou abandonada. Não, Deus está o tempo todo cuidando da gente. Você conhece aquela música da Pegadas na Areia? Que dentro do trecho da letra da música fala assim, que nos momentos mais difíceis eu só vi uma pegada, um par de pegadas na areia. E daí Deus falou assim, é claro, naquele momento você estava no meu colo. Não era a nossa pegada, era a pegada dele. Só que quando a gente está no meio do que está acontecendo, da tribulação, a gente não vê isso. A gente acredita que a gente está sozinho e abandonado. Então, se você pegar, por exemplo, no Provérbios, você vai ver um trecho do Provérbios que fala assim, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ele endireitará seus caminhos, ele endireitará suas veredas. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. E para fazer isso, a gente tem que ser humilde. A gente tem que saber que a gente não é todo poderoso, a gente não está no controle total, não dá pra gente querer usar de forças, que seja mental ou intelectual, de que é do jeito que eu quero e vai ter que ser. Não, até um pedaço. Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu a capacidade, mas só vai se concretizar aquilo que Ele tem para a nossa vida.
Então, descanso não, você entregou, você confiou, agora você tem que descansar. Uau, Renata, como descansar nas adversidades? Então, Jesus já disse em Mateus o seguinte, que venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Fiz o que tinha que ser feito, coloquei o que precisava ser falado, orei, conversei com Deus. Agora eu tenho que descansar, solta as rédeas, deixa Deus agir, deixa Deus fazer por você. Jesus não esteve aqui na terra à toa, foi para justamente passar essas mensagens de que a gente pode confiar plenamente em Deus. Nós não somos superpotentes, nós não somos donos da nossa vida. Nós gerenciamos a nossa vida e se pudermos gerenciar, fazer uma gestão baseada na fé, baseada na Bíblia, nós teremos uma vida mais em paz. Em paz não quer dizer sem tribulações, posso passar por tribulações, mas eu vou estar na fé, na paz de Deus de que tudo que eu estou vivendo é preciso viver. Às vezes são coisas ruins, muito legal quando são coisas boas, mas eu vivo aquilo que precisa ser vivido, aquele plano que já está traçado por Deus por mim. Só que eu não posso dizer que ao ter um plano traçado por Deus, eu não tenho que fazer nada, só esperar. Não, eu preciso agir e exercitar a autorresponsabilidade. Muitas pessoas que encostam na fé e na religião acabam ficando muito passivas, muito religiosa, porque quem que é a pessoa religiosa? É aquela que tudo apoia na religião. Tudo apoia, vira, ao invés de virar uma coisa para edificá-la, vira uma muleta para a vida dela e não toma decisão nenhuma. Fica uma pessoa que fica lamuriando, reclamando de tudo, tendo um papel de piedade, sabe? Tenha dó de mim, olha quanto sofrido eu tô, eu preciso sofrer para ir para o céu. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer da gente que a gente seja proativo, que a gente faça o bem, que a gente tenha Ele como centro da vida, mas que a gente tenha ação, né? Como eu disse, falo novamente, oração é orar com ação. Então, o que você tem feito na tua vida para você ter uma vida melhor? Então, nós temos essa autorresponsabilidade. Eu vou entregar tudo que eu tenho depois de fazer todas as ações, vou confiar em Deus. Quando você planta uma semente na terra, já sai uma árvore? Não, você confia que com o tempo, com o passar do tempo, você regando aquela plantinha, ela vai crescer e vai se tornar uma árvore frondosa. Mas isso leva um tempo, que é o agir de Deus na nossa vida. E assim nós temos que fazer e confiar, para que a gente possa, de fato, descansar na paz de Deus. Descansar e poder trabalhar a ansiedade, trabalhar vários sintomas que a gente tem mental, ou de irritação, de relacionamentos tóxicos, várias coisas que a gente vive na nossa vida, a gente possa descansar e deixar do lado, porque essas coisas acontecem porque toda vez que a gente quer ter controle de tudo. Eu quero ter controle de tudo, eu sei o que tem que fazer, eu sei que ele vai pensar, eu sei como a pessoa vai reagir. Só que na realidade, quando você faz isso, você não está confiando em Deus, você não está descansando em Deus. Então, não esqueça desses 3 passinhos. Entrega, confia e descanse. Dentro deste percurso, não perca a sua autorresponsabilidade. Faça o que tiver que ser feito, mas tenha fé de que Deus está agindo. Deus está cuidando de cada passo que você está fazendo. E a minha dica para você é o quê? Tá com algum problema? Escreve num papel. Escreve esse problema. Escreve uma oração no papel. Coloca dentro da sua Bíblia. Tem um momento de conversa com Deus e coloca, Deus, faça o que tem que ser feito. Eu fiz a minha parte, fiz o que precisava fazer. Cuida para mim. E se permita efetivamente descansar. Se permita efetivamente trabalhar seu padrão de pensamento, de não ficar aqueles pensamentos persecutórios de perda, de coisas ruins e de que não vai dar certo. Não, tudo que me acontecer é porque Deus está permitindo.
e eu estou honrando Ele fazendo as ações que eu preciso fazer na minha vida. Se você traçar isso, você vai perceber o como vai mudando a tua percepção sobre o entorno. Quando a gente muda, quando a gente se trabalha, não é que o ambiente externo vai mudar, mas é o nosso olhar para o ambiente externo será mudado e, consequentemente, nós teremos mais saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Por quê? Porque nós mudamos a forma de reagir frente às adversidades. E como eu disse também no programa, não perca de vista a meditação cristã, sabe aquela guiada? Você lê uma leitura, lê um trecho da Bíblia e fica meditando. Concentre-se no seu corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é um templo sagrado de Deus. E quando a gente cuida dele através de uma boa respiração, uma boa alimentação, tendo consciência dos sinais que o corpo está nos dando, nós exercitamos o estado de presença. E toda vez que você consegue estar no estado de presença, você não tem ansiedade, porque o estado de presença te conecta com essa relação direta com Deus, essa relação direta com o teu corpo, com tudo que está se passando com você. Então, este é um caminho que realmente tem me ajudado muito na minha vida e eu acredito que se você usar para a tua vida, pode te ajudar também. E eu finalizo aqui com o Salmo 37,5 que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Espero que esta palavra aqui tenha te trazido algumas reflexões, que você possa visitá-las e aplicar na sua vida esses 3 passos: entregar, confiar e descansar. Fico aberta aqui, se vocês precisarem me perguntar alguma coisa, quiserem entrar em contato, eu adoro interagir. Me mande uma mensagem no direct que a gente vai poder estar conversando, tá bom? Tenha um excelente final de semana, Deus te abençoe e nos vemos numa próxima.